Atos capítulo 13, versículo 22, eu quero falar, nosso tema hoje é pessoas que governam, né? Qual o perfil das pessoas que governam? Porque todos nós sabemos que o grande sonho de Deus, o grande propósito de Deus, desde Gênesis, é que o homem governasse, dominasse. Esse é o desejo de Deus, para mim e para você. Então vamos ler aqui, Atos 13, 22, diz assim: depois que tirou Saul, deu-lhes Davi como rei, do qual também testemunhou, dizendo: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Amém? Vamos orar. Espírito Santo, oramos que o Senhor venha trazendo revelação da sua palavra, que a sua palavra nessa noite venha moldando e mudando nossa vida, nosso caráter, pois sabemos que esse é o teu propósito para nós, para que possamos viver nessa terra como alguém que realmente governa de verdade, e não governa para si, mas governa para ti, porque nós fazemos parte de um reino, e nós somos, Pai, parte integral desse reino, e nós te pedimos, nos ajude, ó Espírito Santo, a compreender a sua palavra, e sairmos daqui desafiados a viver essa palavra, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Então, queridos, como eu falei, hoje eu vou começar a falar sobre pessoas que governam, sobre pessoas. Todos nós temos um chamado, todos nós Deus tem um propósito na nossa vida, porém, essas pessoas que realmente, as pessoas que governam, são pessoas diferenciadas, pessoas, pelo menos devem ser diferenciadas. Nós fazemos parte de um reino, fomos chamados para realmente viver como alguém integral nesse reino, independentemente do que você desempenha na sua vida profissional, independentemente do que você desempenha, sabe, nas diversas áreas da sua vida. Eu quero dizer para você, você faz parte de um reino. O nome desse reino é o reino de Deus. O Senhor desse reino é o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e Ele conta comigo e com você para desempenharmos o nosso papel, e a Bíblia diz que eu e você temos que viver por modo digno do Evangelho de Cristo. Então, o manual para nós desempenharmos bem o nosso papel é o Evangelho, é a palavra. Amém, queridos? Amém? Glória a Deus. Então, é muito impressionante a maneira que Deus ainda hoje está procurando homens e mulheres. Você sabe que o testemunho aqui é o testemunho do próprio Deus. Achei Davi. Ele continua procurando. Lá no livro de João, capítulo 4, 23 e 24, diz que Deus está à procura. Ele procura verdadeiros adoradores, que o adorem ao Pai, que adoram o Pai em espírito e em verdade. Ele procura, ele continua à procura, ele continua, né, como alguém que usa aquele binóculo, né, binóculo, o extinto binóculo, né, acho que nem ninguém usa isso mais, mas como alguém que está procurando mesmo, né, ou como uma lupa, né, como alguém que está procurando um objeto bem pequeno, porque se ele está procurando é porque há uma certa dificuldade de achar esses verdadeiros adoradores, esses homens e mulheres que vão fazer a diferença no seu reino, que vão fazer a diferença nesse tempo. Amém, queridos? Nós precisamos entender que nós não estamos aqui por um acaso, e Deus está nos procurando. Deus está procurando homens e mulheres que façam a diferença. Verdadeiros adoradores são pessoas que fazem a diferença. Então, entenda que quando a Bíblia fala que Ele está procurando verdadeiros adoradores, o que Ele está procurando são pessoas que realmente expressam essa vida de Cristo, que expressam, que não vivem uma vida de engano, de falsidade, mas alguém
que realmente vive uma vida que ele possa dizer, que ele pode dizer assim, olhar para você, olhar para mim e dizer, eu posso confiar nesse meu servo, na minha serva, confiar qualquer coisa, porque ele é verdadeiro, ele tem uma vida que não deixa dúvida, eu não fico com medo, com receio de confiar o que eu estou confiando, ou que eu tenho que confiar, porque ele não vai vacilar. E a Bíblia diz que, no livro de Hebreus, que o meu justo viverá por fé. E se esse justo retroceder, então a Bíblia diz que Deus não tem prazer naquele que retrocede. Então Deus não nos chamou para retroceder. Deus não nos chamou para olhar para trás. Deus não nos chamou para desistir. Deus nos chamou para avançar. Deus nos chamou para ir em frente. Deus nos chamou para governar. Diga para o seu vizinho, Deus chamou você para governar. Amém? Muitos dizem assim, é verdade, quando eu for para o céu, Jesus voltar, né, nós já ouvimos várias pregações, vários teólogos dizendo, olha, nós vamos reinar com Cristo. Isso também é verdade, mas eu acredito que eu e você vamos reinar em vida. Fomos chamados para reinar em vida. Amém, queridos? Afinal de contas, nós fazemos parte desse reino de sacerdotes. Então, Deus colocou você como uma pessoa diferente para viver uma vida diferenciada, para influenciar essa sociedade e essa geração, que a cada dia, infelizmente, vai se perdendo, vai cada mais se afogando na lama do pecado, e aí Ele conta comigo e com você. Então, quero falar sobre algumas características daqueles que governam, daqueles homens e mulheres que governam, que realmente vão fazer como a Bíblia fala, homens que vão dominar, que vão sujeitar a terra. Muitas pessoas, eu tenho visto muitas pessoas hoje falando da crise na nação brasileira e eles atribuem a crise a homens. Eu, claro, não quero tirar a responsabilidade dos homens que têm responsabilidade ou que deveriam ter responsabilidade. Porém, deixa eu falar uma coisa para você. A Bíblia diz que feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Então, há uma responsabilidade que eu e você temos que assumir. Temos que assumir nossa responsabilidade. Nós temos que parar de colocar a culpa do fracasso. Foi lá em Brasília, o problema é lá em Brasília. Todo problema da nação está lá em Brasília, está, enfim, lá no prefeito, o problema na cidade está, o problema é o governador, nosso estado não está melhor porque o governador, porque não sei quem meteu a mão no dinheiro e tal, e a gente vai colocando a culpa nos outros. Mas enquanto isso, infelizmente, se nós não tivermos cuidado, nós começamos a nos tornar críticos, só críticos. E aí nós esquecemos a nossa função, que é abrir a nossa boca, a nossa voz profética, amém, queridos? Abrir a nossa voz e declarar, sabe, abrir a nossa boca e falar do amor de Deus para as pessoas, amar as pessoas, sabe, com a nossa vida, pregar o Evangelho com a nossa vida. Irmãos, tantos programas, eu acho muito legal, programas de evangelismo, sabe, maneiras super poderosas que nós temos visto aí, através do movimento Difflin. Isso é poderoso e tem que ser, temos que continuar fazendo, temos que estimular, temos que realmente assumir, juntamente com tudo que Deus tem feito, através desse movimento, realmente encarar esses desafios. Mas deixa eu dizer para você, antes de qualquer coisa, nós precisamos entender que o Evangelho é um estilo de vida. Ninguém governa só com palavras, boca, mas nós precisamos governar, entender que nós representamos um reino, representamos o rei, e nós temos uma vida, que viver uma vida que agrade o rei, e consequentemente, nós vamos influenciar, sabe, as pessoas ao nosso redor. Estava falando sexta-feira lá com o grupo do Difflin Missions lá em Palmas, e eu estava dizendo isso,
que nós precisamos, antes de fazer a revolução nas nações, em outras cidades, nós precisamos fazer a revolução dentro da nossa casa, na nossa vizinhança, na nossa igreja local e assim sucessivamente. Aí sim, nós vamos fazer a revolução em outros lugares. Amém, queridos? Então, característica dos homens que governam. Primeiro, Deus faz uma declaração: achei Davi. Então, como eu falei, Deus está procurando homens e mulheres. E Deus, na verdade, está chamando homens e mulheres. Deus está chamando os seus filhos, as suas filhas, para fazerem a diferença nessa terra. Deus está chamando você, Deus está chamando sua família, Deus está chamando sua célula, Deus está chamando seu setor, sua área, Deus está nos chamando para fazermos a diferença. E eu entendo, eu estava falando hoje com o pastor Fábio, que quando nós ouvimos o chamado, quando nós ouvimos a voz de Deus, com muita clareza, que Ele tem um chamado para nós, que Ele confia em nós, então, queridos, aconteça o que acontecer, nós não vamos esmurecer. Tem tanta gente na igreja, sabe, fora dela, pessoas que estão desviadas, pessoas que estão afastadas do caminho de Deus, e às vezes você vai sentar para conversar com essas pessoas, muitas delas estão frustradas, porque a igreja me decepcionou, porque o pastor me decepcionou, porque alguém me decepcionou, porque a igreja não correspondeu às minhas expectativas. Eu acho que a igreja deveria vestir uma roupa tal, eu acho que os irmãos deveriam fazer tal coisa, eu acho que o pastor deveria ir na casa dos irmãos todo dia, de manhã, à tarde e à noite. Você vai ver uma infinidade de desculpas e reclamações. Mas sabe por quê, querido? E muitas dessas pessoas são pessoas que você diz assim: poxa, essa pessoa era tão usada por Deus. Alguém conhece alguém que era muito usado por Deus, e em algum lugar, em alguma igreja, em alguma denominação, e hoje não serve mais a Deus como servia? Alguém conhece pessoas? Levante a mão aí, só para eu ver. Muitas pessoas nós conhecemos. Mas sabe, eu tenho detectado um problema nas pessoas. Sabe qual é o problema? É o chamado. Eles ainda não tiveram um encontro real com Deus e ainda não ouviram a voz de Deus sobre o seu chamado. E eu pergunto para você: vai ter decepção na igreja, sim ou não? Sim ou não? Claro que vai. O pastor Fábio vai fazer tudo certo para você? Claro que não. Sabe, seus líderes vão só acertar com você? Quem acha que vai só acertar? Claro que não. Se você pensava isso, eu quero desafiar você a crescer na fé. Sabe, crescer na fé e entender que eles não vão só acertar, que nem sempre vai dar certo. Muitos projetos que nós vamos fazer, o pastor Fábio, a pastora Cardene vai chegar aqui: gente, a gente vai ganhar Araguaína para Jesus, nós vamos fazer assim, tal, assado, cozido. Olha, não tem como dar certo, olha, é errado. E aí, no meio do processo, parece que desmoronou tudo. Quantas vezes eu já não tentei fazer isso? Mas sabe o que faz a diferença? O que nos faz ficar firmes? É o chamado. Amém? É o chamado. Eu falava também para os jovens, eu sou um pastor jovem ainda, né? Eu sou um pastor jovem, ainda vou fazer 39 anos, né? E esse mês estou muito feliz, que dia hoje, 17, né? Então daqui a 3 dias eu estou fazendo bodas de prata com Jesus, né? Estou muito feliz por isso. Eu gostaria de ter feito muito mais nesses anos, muito mais. Mas eu estou muito feliz porque até aqui me ajudou o Senhor. Eu não desviei nesses anos, eu acredito que eu não envergonhei o nome de Jesus, né? Glória a Deus. Mas eu lembro algumas experiências que eu vivi. E uma delas, logo quando recém-convertido, eu me envolvi no ministério de louvor, na igreja, era ministro de louvor e tal. Eu lembro logo no comecinho,
talvez uns 2 anos ali, talvez um ano e pouco, 2 anos no Ministério de Louvor. Eu era ministro de louvor da igreja, e aí eu lembro que eu disse assim para Deus, eu não quero mais isso, estou desanimado, sabe aquela coisa, desanimado, o pastor não compra a corda da guitarra, o microfone está tudo velho, eu não sei o que, e tal, e a igreja é meio fria, todo mundo tinha culpa, sabe, naquela crise existencial do ministério. Naquele dia eu tinha minhas roupas que eu usava no altar, aquela coisa, né, tudo... Naquele dia eu ouvi uma voz, eu acho que não foi, eu creio que não foi a voz do diabo. Naquele dia eu ouvi uma voz dizendo para mim, você desiste, você decide, você desiste, e eu ouvi essas palavras, você desiste e vai para o inferno. Que aquele que tendo posto a mão no arado, não pode olhar para trás. Eu era tão novo ainda, né, convertido, talvez tinha uns 3 anos na igreja, não tinha discipulado como nós temos, toda a estrutura que nós temos. Parabéns para você que nasceu já nesse contexto. Mas eu lembro que naquele dia, né, quase que como quem diz, não pode nem brincar com o Senhor, né, a gente brinca, aí o Senhor já vai, né. Mas eu ouvi uma voz naquele dia, e aquela voz fez a diferença. A partir dali eu passei a me dedicar tanto mais quanto eu me dedicava antes. Eu passava, claro, eu era adolescente ainda, saindo da adolescência, eu passava semana na igreja, né? Eu não tinha emprego, né? Adolescente ainda, e tudo, só estudava, e eu passei a me dedicar mais e mais ainda. Mas eu lembro uma outra vez também, eu estava num culto, e eu tive a honra de assistir nesse culto o nosso querido pastor Melvin, fundador da nossa igreja, né, lá juntamente com seu filho, o pastor Lucas, lá em Santarém e tudo, e eu tive a honra de poder ouvir uma palavra dele, ele contando a história dele, de como que ele deixou tudo, largou tudo para seguir Jesus, o chamado, porque Deus chamou ele, e tudo, ele ouviu a voz de Deus, e naquela noite ele fez um desafio, e ele disse, quem quer doar a sua vida para Jesus? Quem quer doar a sua juventude? E naquele dia, tantos sonhos, tantos projetos, tanta coisa, eu era ainda mais jovem, um pouco mais jovem do que eu sou hoje, e naquele dia eu tomei uma decisão, a partir de hoje eu vou doar a minha juventude para Jesus, nada contra os irmãos mais de idade, a minha sogra tem 71 anos, né, e ela é missionária, todos nós somos missionários, mas ela não tem mais o vigor que ela tinha quando tinha 20 anos. Né? Às vezes ela cuida de uma igreja numa ilha, no Cotijuba, né? E eu lembro que há uns 2 anos, eu acho, né, ela indo para lá, e aí a gente anda de charrete, aquela charrete com cavalo e tal lá, e aí as articulações aqui dos joelhos já junta, né, aquele negócio quando vai passando de 70, junta tudo, né, e tal. E ela passou alguns meses, ela teve que passar alguns meses tratando, né, desse problema, por causa do impacto, né, da charrete ali e tal. Eu lembro minha sogra muito mal, porque ela não podia estar indo para o Cotijuba mais com frequência. Na verdade, ela passou um bom tempo sem ir. Mas aí, graças a Deus, deu tudo certo, ela conseguiu resolver. E aí ela tem ido, né, coordena uma equipe que está lá, graças a Deus. Essa semana nós tivemos 4 decisões lá por Jesus, né, lá no Cotijuba, é uma ilha que tem, né, dentro de Belém, do bairro onde nós moramos, pega o barco, atravessa, e 1 hora por água, né. Então, mas o que eu estou falando é que ela não tem mais o mesmo vigor, na mente dela ela tem, ela quer abrir igreja por todo lugar, mas só que ela já não tem mais a mesma força, né? Mas se deixar ela vai arrochando nós, irmão, não para, né? E a gente tem que segurar, né? Então, deixa eu desafiar você, jovem, você que é mais jovem, ou você também que tem já uma idade, saia daqui hoje, ou enquanto eu estou falando, diga, Senhor, eu quero ouvir essa voz. Porque às vezes nós podemos fazer coisas por conveniência.
o pastor Fábio me desafiou, aí lá no bairro tal, e é muito legal, ele vai arrumar um micro-ônibus, vamos botar o pessoal no micro-ônibus, vai ser legal, aí nós vamos arrumar uns irmãos médicos aqui da igreja, vamos fazer um negócio legal, muito joia, e não sei o quê, mas deixa eu falar uma coisa para você, vai chegar um dia que a igreja não vai poder te oferecer essa estrutura. E aí é onde muitos, porque não ouviram a voz, porque não ouviram o chamado, eles desistem. Vamos pensar um pouco na história do Davi, do menino Davi. Não estou falando do rei Davi, eu estou falando do menino Davi, pastorzinho de ovelha. Sabe, era tão desprezível, que quando o profeta foi ungí-lo rei, o seu pai, isso é comprovado, está lá, é muito claro isso, seu pai, talvez não confiando tanto no seu potencial. Então, seu pai não o promoveu logo, sabe, de início, todos vocês sabem disso, Jessé não promoveu Davi inicialmente. Mas era o menino, era o Davizinho, o pastorzinho de ovelha que Deus tinha escolhido. Sabe, logo ali naquela visita do profeta, aí o Davi foi ungido rei, e você sabe que Davi começa uma trajetória. Você sabe que Davi passou. Seus irmãos, lembra? Ele foi levar lanchinho para os irmãos dele na guerra. E aí os irmãos dele não, sabe, vai-te embora daqui, menino, sai daqui. Isso já na minha tradução. De tanto que eles não acreditavam, não confiavam, mas aquele menino, você sabe que enquanto ele era pastor de ovelhas, ele matou leões, ursos e tal, a Bíblia fala isso. E aquele menino não levou em conta, em consideração, aquelas palavras de desprezo do seu irmão. Você sabe disso. Agora, por que esse menino não levou em consideração isso? Por causa do chamado. Deus não deu esse testemunho à toa. Achei Davi. Amém? Amém, queridos? Então, quando Deus só chama, porque Ele acha. E nessa noite, o Espírito Santo está achando você. Ouça a voz do Espírito Santo. Então, lembro naquela noite, eu fui lá na frente, jovem, um sonho de casar com essa linda mulher, né, já vivendo romance real, eu e a Sheila, querendo casar com a irmã Sheila, desesperado. Eu tinha um projeto na empresa que eu trabalhava, nós havíamos olhado uma casa para comprar. Ela tinha, mas a loucura que ela cometeu, que ela tinha aceitado a gente morar aonde ficava a igreja, que a minha sogra era pastora, nós servíamos com ela, fomos servir com ela. E o bairro onde a igreja estava, era um bairro muito ruim. Uma rua sem energia, sem pública, iluminação pública, não tinha asfalto, muita lama. E nós estávamos assim, entre comprar um apartamento na época, e aí ela gostou, lá perto da igreja, disse, essa mulher está doida mesmo. E eu fiz um plano, um projeto, eu tinha uma viagem marcada pela empresa, eu ia passar 36 dias fora, e desses 36 dias ia resultar, o resultado financeiro é que nós íamos comprar aquela casa, e o que sobrasse, né, nós iríamos casar. Deixa eu contar o que aconteceu. Depois daquela noite, nós tivemos a oportunidade de fazer o CTL. Nós fomos fazer o CTL. Só que para fazer o CTL, eu tive que cancelar a viagem. E quando eu cancelei a viagem, eu pedi para me desligar da empresa. Então eu tinha mais ou menos aí uns 19 anos, por aí. Me desliguei, que loucura. Desliguei da empresa. E agora eu não tinha mais dinheiro para comprar casa, para nada. Mas, irmão, naquele mesmo ano, deixa eu contar para você, Deus não fica devendo nada a ninguém. Agora, por que, pastor, o senhor fez isso? Por causa do chamado.
Não tinha a ver com o pastor Genildo, não tinha a ver com o meu pastor local na época, não tinha a ver com ninguém, nem com ela, só o chamado. Eu tinha certeza que eu precisava ficar fazendo aquela classe naquele período, porque fazia parte do chamado, sabe, eu precisava crescer mais. Então, queridos, naquele mesmo ano, no mês de dezembro, eu fui chamado, me ligaram, o advogado da empresa estava em Belém, e disse assim, mandou me chamar no escritório, fui lá e disse assim, olha, o dono da empresa mandou eu vir aqui, né, saiu de São Paulo, foi para Belém, puxou um relatório na minha frente, isso aqui é você na empresa, e o dono da empresa mandou aqui gratificar você. E eu já tinha me desligado, já há mais de 6 meses da empresa. E eu vim aqui bonificar você, por tudo que você fez pela empresa. Eu disse, meu quê? Eu disse, meu Deus. E mais, o dono da empresa mandou dizer para você, se você quiser voltar em janeiro, as portas estão abertas. Então nós vamos readmitir você. Nesse período eu já estava terminando, né, o CTL, na época. Deixa eu contar para você o final da história. Nesse mesmo ano eu comprei uma casa. Não casei no mesmo ano, tinha como casar no mesmo ano. Mas nós compramos a casa. Aí eu tinha feito 20 anos, comprei a casa. Logo depois eu casei e somos felizes para sempre. Porque Deus não fica devendo nada a ninguém. Vale a pena obedecer o chamado. Não tem a ver se o pastor faz coisa legal para você, se a pastora faz legal para você, se a igreja atende suas necessidades ou não. Tem a ver com aquilo que Deus falou para você. Achei Davi. Aí você vai ver a trajetória do Davi. Seu pai, seus irmãos, não viu o potencial que ele tinha, talvez no meio da sua caminhada, ninguém vai reconhecer seu potencial. Talvez ninguém vai olhar as coisas mirabolantes que você faz para Deus. Talvez ninguém vai olhar o tanto que você é especialista em alguma coisa no reino de Deus. Mas deixa eu falar para você, Deus está mirando em você, procurando, e Ele olha para você hoje à noite e diz, achei o Serjão, achei o Fábio, achei, e aí Ele olha para você, Ele está olhando para você, Ele está de olho em você. Diga para o seu vizinho assim, Deus está de olho em você. Obedeça o chamado. Isso vai te custar muitas coisas, você vai ter que abrir mão de muitas coisas. Eu lembro pessoas dizendo para mim, cara, você está doido, louco de ir para Outeiro, que era onde é a nossa igreja. Você está louco, rapaz, no meio do mato, rapaz, vem aqui, olha. E aí muitos convites na época, vem aqui ministrar louvor com a gente, vem aqui para a igreja tal, está doido teu ministério. Eu disse, rapaz, Deus falou, eu vou fazer o quê? E nós fomos embora. Ajudar ali naquela igreja local, servir ali, bem no comecinho da igreja. E estamos aqui hoje, contando a história. Agora eu estou rindo, mas isso nos custou muitas lágrimas, muitos sofrimentos. Muitas vezes, eu lembro uma vez a gente foi orar lá para o Peniel, que também era no Outeiro, e fomos numa mobilete emprestada do meu cunhado. Mobilete, né? Discipulado, nós fomos para o discipulado, à noite, chuva, escuro, lembra que eu falei muito escuro, e nós fomos numa mobilete emprestada do meu cunhado, já casados. Você tem uma ideia, são muitas coisas, né, que a gente vai passando, porque alguém olha e diz assim, eu quero ser o pastor Fábio, mas senta com ele e pergunta o trajeto. Então, e vê se você está disposto a pagar o preço que ele pagou e que ele está pagando. E aí eu lembro, a gente passando aí, de repente uma cobra, irmãos, no meio da selva amazônica, e aí estava lá o Tarzan Gospel, aí, meu irmão, eu naquela mobilete em alta velocidade, passei por cima da cobra, aleluia,
Hoje é engraçado, mas no momento, nossos momentos não eram tão engraçados. Quantas vezes a gente ia orar, saímos 10 da noite para orar, voltávamos de madrugada, de bicicleta. Dizia, pastor, por que isso? A preço de quê? A custo de quê? A custo do chamado. Ele falou. Então não estava preocupado se o pastor da minha igreja local estava olhando, se o pastor Genildo tinha no relatório essa anotação, olha, tem um cara lá no outeiro, e que ele vai lá orar, toda semana ele está lá no Peniel orando de madrugada. Não, está preocupado com isso, nem estou preocupado também ainda. Sabe, então certas loucuras você vai fazer, açoites e tudo, fome, perseguição, nudez. Tudo por quê? Por causa do chamado, por causa da voz. Amém, queridos? Pastor, o que é isso? Não dá para tirar esse pastor daí de cima. Então ouça a voz. Sabe, a segunda característica, Deus procura homens. Deus está procurando homens de verdade. Sabe, lá no livro de Êxodo, capítulo 18, 21, você vê que ali está o sogro de Moisés, desafiando Moisés, dando para Moisés ali uma receita de como que seria a equipe do Moisés. Quais características a equipe de Moisés deveria ter. E ele fala assim, Êxodo 18, 21, procura dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza, põe-nos sobre eles como chefe de 1000, chefe de 100, chefe de 50 e chefe de 10. Ou seja, aqui ele está dizendo, procura homens de verdade. Quando fala homem, não está se referindo ao sexo masculino ou feminino, está se referindo a homens e mulheres de caráter. Eu falava essa semana para um irmão, dizendo assim, querido, muito legal, a gente lê livros e livros e livros, muito bom, muitos autores poderosos, e tem que continuar lendo. Realmente a gente precisa ler, a gente precisa aprender com a vida desses homens de Deus, e tantos livros que você lê também, nós também lemos. Mas deixa eu falar uma coisa para você, é muito legal a história, os exemplos, os princípios que eles ensinam, os livros ensinam, muito bom nós aplicarmos, muito realmente desafiador, cada livro que nós lemos, seja qual o assunto, principalmente quando nossos pastores indicam, são cada livros poderosos, mas deixa eu falar para você, você precisa sim se alimentar, né, com esses livros, com vídeos, com a Bíblia, sobretudo com a palavra, com a sua vida de oração. Mas deixa eu falar uma coisa para você, Deus quer que eu e você escrevamos a nossa história. Amém, queridos? A nossa história. Eu disse que adianta, estava falando para um irmão, que adianta a gente ler, sabe, vive uma vida muito aquém daquilo que realmente Deus quer. E eu quero estimular você a ler, você a assistir pregações do pastor Fábio, do pastor Jacques, do pastor Jacques também, que é seu pastor aqui na região, assistir do pastor Eibe, do pastor Genildo, de tantos outros homens de Deus, ler livros, né, de tantos autores poderosos e abençoados. Eu quero sim te estimular, mas eu quero dizer para você uma coisa, você precisa entender que o propósito de Deus é fazer de mim e de você homens de verdade. Achei Davi, pronto, eu tenho um chamado, e agora eu preciso, nesse chamado, desenvolver um caráter. Eu preciso desenvolver um caráter. Homens de verdade, homens sérios, homens que desejam amadurecer. Eu vou dizer uma coisa para você, muitas vezes você talvez terá atitudes imaturas, mas é melhor que você tenha atitudes imaturas com seu líder, né? Mostre a sua nudez para o seu líder, no sentido de mostrar até suas imaturidades,
suas atitudes infantis, para que você seja trabalhado e moldado, modelado, para se tornar, para deixar, como o apóstolo Paulo fala ali, que deixando de ser criança, para crescer espiritualmente e desenvolver da maneira que Deus quer que você desenvolva. Então é melhor até que você tenha, sabe, com seu líder, para que ele te ajude a crescer. Amém, queridos? Homens de verdade, homens de um caráter, sabe, homens irrepreensíveis, homens que tenham compromisso, homens que sejam sérios, tenham seriedade, responsabilidade, disposição para aprender, sejam transparentes, homens de verdade. Eu não estou dizendo super-homens com aquela capa, eu não estou dizendo a Mulher Maravilha, sabe, aquela, não estou dizendo isso, eu estou dizendo para você, homens de verdade, que tem falhas, que tem erros. O pastor Fábio, a gente foi, um senhor ali abordando o pastor Fábio hoje, perguntando sobre pecado, sobre como que trata em relação ao pecado, e a gente conversando, olha, você pode pecar por acidente, realmente coisas que você faz, todos nós cometemos pecado, ou você pode pecar, sabe, por profissão, você gosta, profissional, faz aquela opção mesmo, eu gosto de fazer, e pronto, eu gosto de pecar, eu gosto de olhar essas coisas na internet, eu gosto de chamar palavrão, eu gosto disso, gosto daquilo, profissão, eu sou profissional, eu sou um pecador profissional, ou você pode ser aquele realmente que comete pecado, mas, sabe, por um acidente, e todos nós cometemos. Então, sabe, isso difere um homem de verdade de um homem, duvidoso. Então, queridos, você precisa desenvolver essa maturidade, esse caráter de homem de verdade. Deus não procura crianças. Normalmente são aquelas pessoas que sempre dizem, não quero, como é a atitude de alguém infantil, não quero, não gostei, faz biquinho, não vou fazer, não vou. O famoso chupetinha. Pastor não pode falar nada, não gostei, eu não vou para a igreja, eu não vou mais dar o dízimo também, eu não vou mais dar primícia, agora eu vou matar na unha. Isso é coisa infantil. Glória a Deus que nós estamos no Tadel, amém? Nós estamos no Tadel. Que aqui é lugar da gente treinar, crescer. Sabe, Deus conta com você para coisas grandes. E não há tempo, falar para você, não há tempo da gente ficar, sabe, perdendo tempo com bobagem, ficar perdendo tempo com picuinhas, ficar perdendo tempo com coisas, sabe, banais. Enquanto milhares e milhares de pessoas vão para o inferno, enquanto milhares e milhares de pessoas se perdem, enquanto milhares e milhares de pessoas na nossa nação, na sua cidade aqui em Araguaína, centenas de pessoas estão sendo enganadas. E as pessoas com quem Deus conta ou deve contar para mudar a realidade, estão vivendo em crise existencial. Então eu quero desafiar você, cresça. Diga para o seu vizinho, cresça e apareça. Quem cresce, aparece, claro. Sabe por quê? Uma característica de alguém que cresce em maturidade, ele não quer aparecer. Ele não quer aparecer. Só que aí, lembra, Davi estava lá, pastorzinho, Deus tira ele de trás da malhada. Disse, não, Davi, eu quero que você apareça, porque você não quer aparecer, eu quero que você apareça. Tenho coisas grandes para você. Então Deus tem coisas grandes para você. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e você nem sequer imagina o que Deus tem para fazer na sua vida e através da sua vida. Ah, irmãos, Deus tem sido tão bom conosco. Deus tem feito tantas coisas na nossa vida. Meu Deus, tantos testemunhos do que Deus tem feito. Então Deus está buscando uma igreja comprometida, madura, santa, irrepreensível, sem mácula, sem mancha, sem ruga, como diz em Efésios 5:27. Amém, queridos? Então eu quero desafiar você a parar de dar desculpas, porque quem não amadurece só dá desculpas.
E quem tem desculpas não tem frutos. Ah, não posso ser um líder. Irmão, você pode fazer isso aqui, o pastor, vamos lá, eu vejo que você tem, né, um timbre para isso, vamos lá. Ah, não sei, não se engane, querido, muito bem, você está onde você está, profissionalmente, você está onde você está, lá talvez fazendo uma faculdade, mas não se engane, você está onde está, com um propósito. Por maiores as coisas que você vier a conquistar, você não as levará para o céu. E eu não estou desestimulando você a parar de conquistar, porque eu também quero conquistar coisas, claro que sim. Mas o que eu quero dizer para você, se o que você está se envolvendo, se aquilo que você está dedicando a sua vida para conquistar, dentro daquilo que você está fazendo, o reino de Deus não faz parte, então eu quero dizer para você, você está fazendo a rota errada. E eu não tenho medo de falar isso, porque é o que nós temos visto ao longo dos anos. Pessoas tão bem intencionadas, pessoas tão bem encorajadas a fazer o que fazem, só que fazendo com a motivação errada. E como eu falei para você, você não é cidadão, você não é um cidadão brasileiro. Embora você tenha nascido, Deus tenha te colocado nessa nação, mas você, como nascido de novo, você é um cidadão do céu. E a sua vida deve estar empenhada em fazer a vontade daquele que te tirou das trevas e te trouxe para a sua maravilhosa luz, para o reino do Filho do seu amor. Deus conta com você para algo a mais do que advogar, do que, sabe, cuidar do que você cuida, do que ser um engenheiro, do que ser um médico, do que você... Parabéns para você, mas Deus plantou você ali onde você está, para fazer a diferença como embaixador do seu reino. Amém, queridos? Eu não estou dizendo para você que você vai ser um pastor e pegar o barco como a minha sogra e tal, e sair na Transamazônica e não sei o quê. Eu não estou dizendo, pode ser que isso aconteça com você, mas o que eu estou desafiando você hoje é chamar seus pastores e dizer assim, pode contar comigo porque eu tenho um chamado. Porque essa é a nossa história. Sempre servindo nossos pastores. Pastor Genildo, pastora Simone. Se hoje o Senhor, já falei isso várias vezes, o Senhor quisesse que eu ficasse só servindo o Senhor, eu ficaria. Claro que muitas vezes nós falamos coisas e não percebemos o preço que nós vamos ter que pagar. E quantos preços nós temos pago? Quanto preço nós temos pago ao longo dos anos? Mas eu vou dizer uma coisa para você, eu faria tudo de novo. Amém? O homem, quando é homem de verdade, ele gosta de responsabilidade e parte para os desafios, para vencer. Sabe, existem pessoas que desistem fácil dos desafios. Normalmente são aquelas que nunca terminaram aquilo que começaram a fazer. E aí vamos pensar no Davi, que você me diz de 1 Samuel, no capítulo 17, aquele contexto ali, quando ele vai levar lanchinho para os seus irmãos, de repente tem um gigante ali, e sabe o que o gigante fala, quando ele está desafiando o exército de Israel? Quem lembra? Tem homem aí para lutar comigo? Deixa eu falar para você, todos os dias, Satanás, sabe, infelizmente tem afrontado a igreja, e dito para a igreja, tem homem aí na igreja para lutar comigo? Que sabe, Satanás não teme meninos. Por favor, entenda, meninos, no sentido que eu estou falando, espiritualmente. Meninos que não amadureceram, que não cresceram espiritualmente. Você entende, queridos? Você está entendendo o que eu estou falando? Que quando você é chamado, você precisa crescer para desempenhar ou para exercer o chamado. E aquele menino, aparentemente, houve aquele desafio dos grandes Golias. Poderia dizer, não, esse é um homem de verdade, olha o tamanhão dele. Mas
quem já ouviu aquele ditado que tamanho não é documento? Alguém já ouviu? Então, quando o diabo quiser acusar você, dizer, rapaz, tamanho não é documento, não. Me respeita. Maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Está escrito na palavra. Irmãos, e a Bíblia diz, sabe o que aconteceu? O Davi partiu para cima do cara. Partiu para cima do Golias. Sabe por quê? Porque Davi, apesar de ser um menino que não estava na estatura de Golias, mas Davi era um homem de verdade. Davi se apresentou como um homem de verdade. Então Deus faz essa declaração. Uma outra coisa que Deus declara: meu Pai, segundo o meu coração. Então, segundo o meu coração significa ter a forma do coração de Deus, que saiu do coração de Deus, saiu dessa forma que é o coração de Deus, do formato do coração de Deus. Ter o formato do coração de Deus é agir como Ele age, sentir como Ele sente, pensar como Ele pensa. Então, para termos o formato do coração de Deus, nós precisamos conhecê-lo, tendo intimidade e relacionamento com Ele. Nós precisamos aprender a conhecer a sua voz. Salmos 25, versículo 14. Só anote. Romanos 12, 2 diz: não vos conformeis com este mundo, com este século. Não se conforme com as coisas que aparentemente são normais, porque eu falar para você, aquilo que aparentemente é normal, não é normal não, gente. A coisa que nós estamos vendo aí fora é preocupante sim, e nós precisamos nos levantar como um exército de homens que tem um chamado, homens de verdade, maduros, resolvidos. Eu sou um homem de Deus, curte o que custar, eu vou me posicionar. Negativo, lá no meu departamento, todo mundo mente, mas eu não vou mentir, eu não sou obrigado a mentir, e pronto, acabou-se. De repente as pessoas vão olhar para você e vão perguntar para você, por que você não mente? Aí você vai dizer, aí é a sua hora. Porque a Bíblia diz: conhecereis a verdade vos libertará. Então eu sigo a verdade. Ele é a verdade, Jesus é a verdade. Sempre vale a pena viver a verdade, falar a verdade, andar na verdade. Então não se conforme, não se conforme. Então Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque tinha um coração quebrantado. Você sabe que Davi, na sua trajetória, ele cometeu um pecado muito grave. Pecou com a Betseba, todo mundo sabe disso. Mandou matar o seu marido, Urias e tudo. De repente ele é chamado pelo profeta, num discipulado meio bem arrochado. E Davi ali no Salmo 51, você vai ver a descrição mesmo do tamanho do arrependimento de Davi. Davi pisou na bola, é verdade. Mas uma coisa que a gente vê muito claramente, que ele sempre está disposto a se arrepender, a aprender. Então, uma das características de uma pessoa quebrantada é que ela deseja andar no temor do Senhor, que significa levar Deus a sério. Davi pecou contra Deus, cometeu adultério, matou, mentiu, traiu sua nação, cometeu vários erros. Porém, ele se arrependeu, a ponto de dizer: ele é um homem segundo o meu coração. Essa é a diferença. E nunca mais nós vimos Deus falar sobre outro homem desse jeito. E a última coisa que quero falar hoje para encerrar: que fará toda a minha vontade. Isso é outra característica. Você está disposta a fazer a vontade de Deus, custe o que custar? Naquele período custava a minha vida profissional. Eu estava indo de vento em popa na empresa. Entenda, quando você ouve o chamado, não tem a ver com o homem, não tem a ver com as pessoas em si, em parte, né? Porque as pessoas, os seus líderes, eles vão realmente enviar você, eles vão endossar, né, no certo sentido, o seu chamado, claro que sim, sempre tem que passar
pelo crivo da liderança, claro, com certeza, mas a decisão é pessoal, de obedecer o chamado. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então, decida. Então, a palavra toda significa toda. Existem pelo menos 3 vontades básicas no universo. Primeira, a vontade de Deus. Outra vontade é a vontade do diabo. Ele veio para matar, roubar, destruir. Então, significa que tem a vontade de Satanás. Sempre vai resultar em destruição, em morte, roubo da família abençoada, da célula, aquele sonho que todo mundo tinha, de repente se foi. E tem a vontade do seu eu. E a Bíblia diz, deixa eu dar um conselho para você, a Bíblia diz que enganoso é o coração. Maldito o homem que confia no homem e faz do seu braço, da sua força, que confia na força do seu braço. Então, que fará toda a minha vontade. E a Bíblia diz lá em Mateus 6,24, quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Então, queridos, a Bíblia diz que nós não podemos servir a 2 senhores. Portanto, ou estamos servindo a Deus e obedecendo a Deus, ou não. Não existe meio termo. Toda a minha vontade. Eu sei que às vezes fazer toda a vontade de Deus, exatamente como Ele quer, exige de mim, de você, sacrifício. Pastor, acabou o sacrifício? Claro que não. Claro que não. Nós continuamos pagando preço. Sabe por que eu estou aqui com vocês? Porque Deus me chamou. Porque Deus me chamou. Poderia dizer, pastor Fábio, não vou. Só que não tem a ver com o pastor Fábio. Embora eu amo o pastor Fábio, meu amigo, mas não tem a ver exatamente com o pastor Fábio. Tem a ver com o chamado dele. Tem a ver com fazer toda a sua vontade. Tem a ver com exatamente obedecer o que ele quer e da forma que ele quer. Então, alguns filtros, algumas formas de você entender, perceber a vontade de Deus. Primeiro é a Bíblia. Segunda forma é a sua liderança, seu discipulador. Sempre vai haver uma confirmação. Claro, outras maneiras é você orar e pedir sinais de Deus. Então, queridos, aplicando essa realidade na nossa vida ministerial, na família, nós podemos perceber que existe tanto a parte boa como a parte amarga com relação à nossa participação naquilo que Deus nos chamou para fazer. Tem gente que só se interessa pela parte boa. Nós precisamos aprender que nós temos que viver o todo daquilo que Deus nos chamou. Nem sempre vai ser boa. Para que vocês experimentem qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vós outros. Você precisa ser transformado pela renovação da vossa mente. Vão existir momentos em que teremos que realizar coisas que não queremos, mas faremos porque é a vontade de Deus. É o que Ele quer para nós. E eu vou dizer para você, e o que mais importa é obedecer. Amém? É melhor você obedecer. É melhor obedecer. Então, sabe, queridos, que fará toda a minha vontade. Homem de caráter aprovado, mulher de caráter aprovado. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro, que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade.
2 Timóteo 2,15 nos faz esse desafio. Tenha relacionamento com Ele, com o Senhor e com a sua palavra. Você vai ver que a sua vida, você vai conseguir desenvolver, sabe, esse coração de obedecer e submeter totalmente à vontade de Deus, mesmo não sendo tão bom para você, mesmo não sendo do jeito que você quer. Homem de caráter aprovado, segundo o coração de Deus, pessoas que vivem o padrão da vontade de Deus. Se você pecar, arrependa-se como Davi e aprenda a voltar e, sabe, refazer o caminho, refazer a rota, que fará toda a vontade de Deus. É melhor obedecer e agradar a Deus do que obedecer ao homem, o seu coração, sua vontade própria. Cristo vive em você. Você não vive para você mesmo. Pelo menos a Bíblia nos ensina assim. E a Bíblia diz que o justo vive por fé, pela palavra da fé. Quem foi justificado pelo sangue do Cordeiro? Todos aqui, todos nós fomos. Portanto, nós não podemos viver a nossa vontade. Se o que você tem vivido não condiz com a palavra, é hora de você refazer a rota e voltar. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te. Volta às primeiras obras, ao primeiro amor.